Santo, gente como a gente. Estamos aqui, olá, eu sou Georgia Moura, mentora e fundadora do Instituto Findway e estamos aqui para te ajudar a entender que os santos são gente como a gente. Muito bem, hoje nós vamos falar de Padre Pio, São Padre Pio. Você, não sei se o conhece, se já soube dele um pouco, mas você pode se aprofundar na história dele. Ele é um frei franciscano e você pode pesquisar e compreender cada vez mais dele. Hoje nós vamos olhar para o São Padre Pio, um ser humano, ou seja, gente como a gente. E não tanto para o aspecto do processo efetivo da história, da biografia, não disso. Nós vamos olhar agora para as características humanas do São Padre Pio e o quanto eu e você também temos características dele. Ah, como assim? Eu tenho características de São Padre Pio? Jamais. Uai, ele é gente como a gente. Ele é gente como eu e como você. Então, às vezes, vale a pena a gente falar aqui, antes de começar do Padre Pio, às vezes a gente coloca como se o santo fosse uma figura extraterrestre, não humana, uma figura de outra natureza. E quando, na verdade, o santo, ele é uma figura da natureza humana. E é uma figura de sucesso da natureza humana. Então, quando a gente olha para um santo, a gente precisa ver nele um caminho, uma forma de como é que ele conseguiu atingir o auge da potência humana e ter, através dela, uma ação histórica ao longo do processo da sua existência e ao longo da história da humanidade. Então, veja, eu e você não vivemos no tempo de São Padre Pio, exatamente lá com ele, próximo dele, mas ele tem uma ação histórica na minha vida e na sua vida. Mesmo que a gente não esteja próximo e mesmo que a gente não esteja ali todo o tempo olhando para São Padre Pio. Muito bem. Então vamos olhar um pouco para este homem aqui, ó. Você que nunca viu uma imagem de São Padre Pio, aqui nós temos uma imagem dele para que você possa ver, ó, claramente aí, né, um pouco de quem foi São Padre Pio. Como vocês estão vendo, ele está com um hábito franciscano, porque a congregação da qual ele se ligou foi os franciscanos. Quem era São Padre Pio? Um frei, vivendo lá na Itália. Ele viveu atendendo confissão, rezando missa e cuidando das pessoas. É isso que ele fez. Aí quando você olha para isso, você fala, mas o que tem de extraordinário nisso? Ué, porque a santidade, ela está no ordinário. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ver. Nos santos, gente como a gente precisa entender que a santidade, ela se manifesta no ordinário. Ou seja, é na ordem da vida, é na prática da vida que a santidade vai se manifestando, né? Então, veja, São Padre Pio, a gente vê em vários relatos, por exemplo, que ele tem um comportamento, às vezes, uma certa impulsividade. Então, ele tem reações como dar um tapa no rosto da pessoa, ele tem reações como ser mais ríspido, no sentido de diretivo, né? A palavra não é ríspido, é mais diretivo. E aí você fala assim, cara, como é que um homem impulsivo pode ser canonizado? Não é? Então, porque o problema não é ter a impulsão. O problema é quando você não sabe para que usá-la. Então, quando a gente olha São Padre Pio,
ele, sem dúvida, tinha essa impulsividade, a gente pode ler em vários comportamentos. Lembra que eu falei que aqui eu não ia fazer um retrato biográfico, mas sim uma análise da humanidade de São Pio e o quanto a gente é gente como ele. Então, talvez você olhe para você e fale assim, mas eu sou muito impulsivo. A questão é, para que você está direcionando a sua impulsividade e como você está direcionando ela? Então, este homem aqui, ele fez o seguinte com a impulsividade dele. Ele resolveu desejar ardentemente que as pessoas se convertessem. Então, ele resolveu usar a impulsividade dele, direcionando ela para provocar a conversão das pessoas. Esse homem, ele era um homem que tem uma energia muito grande, uma força muito grande. Talvez alguém já falou para você assim, mas você não para, você é muito, você tem muita força. Veja, esse homem aqui também é assim. Esse homem também foi assim. Mas o que ele fez com essa energia toda dele? Ele pegou, usou essa energia e ficou sentado no confessionário, até por isso que essa imagem é desse jeito aqui, sentado no confessionário por 14, 15 horas. Eu não sei se você já fez a experiência de ouvir história triste, né? Ouvir o pior das pessoas. Não sei se você já fez isso. Eu já, né? Porque eu sou psicóloga. E eu vou dizer a você, é absurdamente cansativo. Então, como pensar que esse homem, ele ouvia o pior das pessoas e não enlouqueceu, não sucumbiu, não deprimiu, né? Então, veja, ele é gente como a gente. Ele, como eu e como você, ele também tinha cansaço, ele também tinha a fadiga, a vontade o desejo, melhor dizendo, de não fazer as coisas, como eu e como você. A diferença é que esse homem buscava essa energia e essa força e sentava lá para ouvir as pessoas. Quando a gente olha São Pio, há uma polêmica em torno, na época dele, porque vários achavam que os estigmas do qual ele recebeu poderia ser uma somatização. O que é uma somatização? É a compreensão de que uma energia e uma energia psíquica, ela se juntou, se somatizou à soma que é o corpo. Então, ela se manifesta no corpo. Aí, por isso, ele passou por análises psiquiátricas, enfim, ele ficou um tempo recluso, porque ele estava em observação, e porque ele aparecia, os estigmas, que eram as chagas de Cristo na mão, e elas sangravam todo o tempo. Então, veja, ele poderia ser um borderline, alguém que estava se machucando para poder aquilo aparecer. Será que a mente dele estava produzindo isso? Veja, a igreja precisava investigar isso e observar. Por que a igreja precisava investigar? Porque São Padre Pio é gente como a gente. Então, podia ser que não era uma santidade. Poderia ser, sim, um efeito da somatização da mente dele. Poderia ser, sim, uma possibilidade. Então, como é que a gente sabe que não é? Exatamente pela investigação. Então, a investigação da análise da mente deste homem traz para nós uma compreensão belíssima. Que veja, mesmo com as limitações que a mente dele tinha e a minha mente tem, a gente pode encontrar um caminho de santidade. E aonde está a genialidade de São Pio? Tem vários pontos, mas eu quero destacar aqui hoje 2. O primeiro, ele também desconfiava de si mesmo. O que isso quer dizer? Ele também compreendia que a natureza dele poderia ter comportamentos fantasiosos. Então ele se submeteu
humildemente a toda a análise, a todo o processo. Então, veja, uma das genialidades dele é compreender que ele não era diferente das outras naturezas. Ele era um ser humano como os outros, gente como a gente. Então, aqui está um dos elementos que você vai encontrar em quase todos os santos, essa genialidade de perceber que, apesar de ter uma graça em mim agindo, eu não deixei de ser quem sou. Eu não deixei de ser quem sou. Então, essa, no meu ponto de vista, é a primeira genialidade que leva este homem ao altar. Ele aceitar que ele é feito de uma natureza que pode se sucumbir a qualquer momento. Basta não está claro alguma coisa e essa natureza pode acontecer isso. E a outra genialidade que eu quero destacar aqui de São Pio é ele conseguir entender também que Deus é Deus. Ou seja, que a graça de Deus, ela, se a nossa natureza é fácil de sucumbir, a graça de Deus é diferente. Ela não tem fim. Ela é infinita. E ela pode fazer o que quiser na nossa natureza. Assim eu permita, claro. Então, ele não tinha medo de entregar-se à ação dessa natureza, que é a natureza divina. Como ele não tinha medo de se entregar, ele tinha uma confiança muito grande, né? E aí aquela grande oração foi musicada até, né? Fica, Senhor, comigo, né? Ou seja, ele tem essa clareza, se fica comigo, né? Se queres que eu te siga, fica aqui. Então ele tem essa clareza, ó, aqui tem uma genialidade dele, que é entender, ok, eu sou impulsivo, eu às vezes sou intempestivo, eu né, às vezes não sei direito ali o que é efetivamente a graça, o que não é, mas eu quero que o Senhor fique comigo, porque se ficar, aí eu tenho certeza. Tudo isso pode virar algo muito grande, que é a tua ação e não a minha. Então, essa genialidade de São Pio, ele entende bem qual é a natureza dele, qual é a natureza de Deus. E ele ainda entende com clareza uma terceira natureza, que é a natureza do demônio. Então, São Pio, ele entende claramente do que o demônio tem poder e o que ele não tem. Então, veja, ele tem certeza que o demônio não tem poder de acabar com ele. Por quê? Porque ele tem certeza que o poder que o demônio tem é de tentá-lo. Então, era só ele resistir que nada ia acontecer. E por isso, a gente tem os relatos, né, da experiência mística que ele tem de o demônio vir à noite lutar com ele. Porque, veja, se o poder que o demônio tem é de tentar, então ele vai continuar tentando. Então, São Pio entendeu, basta eu resistir. Então, o demônio vai tentando de várias formas. E São Pio, basta eu resistir. Basta eu ficar aqui. Eu não preciso fazer nada de extraordinário, eu só preciso resistir. Eu só preciso não sucumbir à tentação. Então, e assim, e como eu vou fazer isso? Fica, Senhor, comigo. Fica aqui comigo. Porque se o Senhor fica, não tem problema, nós vamos vencer esse negócio aqui. Porque, veja, a vitória não é porque São Pio fez os milagres, não é isso. A vitória é porque ele não sucumbiu à tentação. Então, veja, eu e você, nós podemos ser como São Pio. Como que eu quero dizer? No sentido de sermos santos. Não sermos como ele, no sentido de termos os mesmos dons, de termos às vezes qualidades. Isto não, isso é só dele. É só de São Pio. É só de São Padre Pio. É só dele.
Agora, veja, com este homem a gente precisa entender essas 3 coisinhas que quero relembrar você. Ter clareza da sua natureza, ter clareza da natureza de Deus, ter clareza da natureza do demônio, ter clareza do seu poder, do poder de Deus e do poder do demônio. Se essas 3 coisas estiverem no lugar, você também, como São Padre Pio, pode ser santo. Por quê? Porque ele é gente como a gente. Espero que você tome agora a decisão de ter clareza disso e, na prática, aí, no seu dia a dia, vencer cada tentação que você tem. E aí, eu e você, nós podemos um dia também dizer: nós somos santos como eles foram santos. Porque o santo é gente como a gente.